Um milionário flagra a empregada fazendo o impossível acontecer na vida de sua filha cadeirante. E o que ele descobriu fez ele cair em prantos chorando. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Eu estava limpando o banheiro quando ouvi o grito. Era aquele tipo de som que congela você por dentro, sabe? Um grito cheio de raiva e desespero ao mesmo tempo. Meu coração disparou e larguei o pano de chão ali mesmo, correndo pelo corredor da mansão até a sala onde ficava Isabela, a filha do Dr. Henrique Castanheira. Quando cheguei na porta, vi a cadeira de rodas virada de lado e Isabela caída no chão, chorando de uma forma que partia o coração. Os livros dela estavam espalhados por todo canto, a mesinha derrubada, e ela batia o punho fechado no piso de mármore com tanta força que eu tive medo que se machucasse. Isabela, minha filha, o que aconteceu? Eu me ajoelhei do lado dela devagar, sem tocá-la ainda, porque aprendi que às vezes ela ficava pior quando alguém tentava segurá-la sem avisar antes. Ela tinha 18 anos, mas naquele momento parecia uma criança quebrada por dentro, soluçando sem conseguir falar direito. Eu não aguento mais isso, Joana. Ela gritou com a voz embargada, o rosto vermelho e molhado de lágrimas. Eu não aguento ficar presa nessa cadeira maldita. Eu não aguento não conseguir fazer nada sozinha. Eu queria morrer. Eu juro que queria. Aquelas palavras me acertaram como um soco na boca do estômago. Eu trabalhava naquela casa fazia quase 3 meses, sempre calada, sempre discreta, fazendo minha limpeza sem me meter na vida de ninguém. Mas naquele instante, vendo aquela menina linda destruída daquele jeito, alguma coisa dentro de mim se revoltou. Não fala assim, minha linda. Eu falei baixinho, pegando devagar na mão dela que ainda socava o chão. Sua vida tem valor, sim. Você tem valor. E eu sei que dói, eu sei que parece impossível agora, mas eu prometo que você vai encontrar um jeito de viver com alegria de novo. Ela olhou para mim com aqueles olhos castanhos cheios de dor e raiva misturadas. Como você pode prometer uma coisa dessas? Você não sabe nada sobre mim. Você é só a empregada que meu pai contratou porque as outras todas desistiram de trabalhar aqui. Era verdade. Eu era a 7ª pessoa que Dr. Henrique contratava em menos de um ano. As outras tinham ido embora porque não aguentavam as crises de Isabela, os gritos, as coisas quebradas, o desespero constante. Mas eu não ia desistir. Não dessa menina. Porque, quando eu olhava para ela, eu via minha própria filha, a Laura, que eu tinha perdido quando ela tinha apenas 12 anos para uma doença terrível que os médicos não conseguiram curar a tempo. Você tem razão, eu não sei tudo sobre você. Eu respondi, ajudando ela a sentar encostada na parede. Mas eu sei o que é sentir que perdeu tudo. Eu sei o que é acordar de manhã e não ver sentido em levantar da cama. E eu também sei que a gente consegue encontrar forças em lugares que a gente nem imaginava. Isabela ficou em silêncio, ainda fungando, mas me deixou arrumar a cadeira dela e ajudá-la a sentar de novo. Eu recolhi os livros do chão e vi que eram romances, livros de aventura, histórias de pessoas fazendo coisas incríveis. Meu coração apertou de novo. Você gosta de ler? Perguntei enquanto empilhava os livros na mesinha que tinha levantado. Ela assentiu devagar, limpando o rosto com as costas da mão. É a única coisa que eu ainda consigo fazer, viajar para outros lugares através das histórias. Mas hoje eu tentei pegar um livro na prateleira de cima e não alcancei. Tentei me levantar um pouco da cadeira e derrubei tudo. Sou completamente inútil. Você não é inútil, eu falei com firmeza, olhando direto nos olhos dela. Você só precisa de ajuda em algumas coisas, e não tem nada de errado nisso. Todo mundo precisa de ajuda de vez em quando. Até seu pai, que é um homem poderoso e rico, precisa de ajuda para limpar a casa dele. É por isso que eu estou aqui. Ela deu um risinho fraco, e aquilo foi como ver o sol aparecer depois de uma tempestade horrível. Não é a mesma coisa, Joana. Eu tenho 18 anos e não consigo nem pegar um livro sozinha. Como eu vou conseguir fazer qualquer coisa na vida? Como eu vou estudar, trabalhar, ter amigos, namorar? Ninguém vai querer ficar perto de alguém como eu. Foi nesse momento que eu decidi. Não importava o que Dr. Henrique ia pensar. Não importava se eu ia ser demitida. Eu ia fazer alguma coisa para ajudar aquela menina a voltar a acreditar em si mesma, porque ela merecia ter uma vida feliz, mesmo que diferente do que tinha planejado antes do acidente que a deixou na cadeira de rodas. Isabela, eu vou te fazer uma proposta.
Eu falei, me sentando no chão na frente dela. Todo dia depois que eu terminar a limpeza, eu venho aqui e a gente faz alguma coisa juntas. Pode ser ler, conversar, assistir alguma coisa, o que você quiser. E aos poucos, a gente vai descobrindo jeitos de você fazer as coisas que você quer fazer, do seu jeito. Você topa? Ela me olhou com desconfiança, mas também com uma pontinha de esperança que eu não tinha visto antes. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece direito. Porque eu vejo você e lembro da minha filha. E eu não pude salvar ela, mas talvez eu possa ajudar você. Isabela ficou quieta por um longo tempo e então assentiu devagar. Está bem, vamos tentar. Naquela noite, quando o Dr. Henrique chegou em casa, encontrou a filha dele lendo na sala em vez de trancada no quarto, chorando como sempre acontecia. Ele me olhou com uma expressão de surpresa e alívio, mas não disse nada. Só assentiu para mim antes de subir as escadas, e eu soube que tinha feito a escolha certa, mesmo sem saber ainda que aquela decisão ia mudar a vida de todos nós de formas que eu jamais poderia imaginar. Os dias seguintes foram diferentes. Eu acordava às 5 da manhã, como sempre. Pegava 2 ônibus para atravessar a cidade e chegar na mansão dos Castanheira às 7 em ponto. A rotina de limpeza continuava igual. Passar pano nos quartos, limpar os banheiros, organizar a cozinha enorme que só era usada pela metade, mas agora eu tinha algo esperando por mim no final. Toda tarde, depois do almoço que Dr. Henrique raramente comia em casa por causa do trabalho dele na empresa de tecnologia que comandava, eu ia até a sala onde Isabela passava a maior parte do tempo. No começo, ela ficava quieta, meio ressabiada, como se estivesse esperando eu desistir dela igual todo mundo tinha feito. Mas eu não desisti. Eu chegava com um copo de suco natural que fazia especialmente para ela. Me sentava no sofá e começava a conversar sobre coisas simples. O tempo, as flores do jardim, alguma notícia boba que tinha visto na televisão pela manhã. Isabela respondia com monossílabos no início, mas aos poucos foi se abrindo. Um dia ela me contou sobre o acidente. Tinha acontecido há 2 anos, quando ela tinha 16. Estava voltando de uma festa com as amigas. O motorista do carro perdeu o controle na chuva e bateu em um poste. Isabela foi a única que se machucou seriamente, com uma lesão na coluna que a deixou sem movimento das pernas. As minhas amigas sumiram depois disso. Ela disse com a voz amarga, olhando para as próprias mãos. No começo elas ainda visitavam, mandavam mensagem, mas depois foram parando. Acho que não sabiam o que falar para mim. Ou talvez só não quisessem mais ter uma amiga que não podia sair para dançar ou ir na praia com elas. Eu escutei tudo sem interromper, deixando ela desabafar toda aquela dor acumulada. Quando terminou, peguei a mão dela e apertei de leve. As pessoas certas vão ficar, Isabela. E você vai fazer novos amigos também. Pessoas que te valorizem de verdade pelo que você é, não pelo que você pode ou não pode fazer. Ela sorriu tristemente. Você é muito otimista, Joana. Eu só sou realista, minha filha. Realista e teimosa. E falando nisso, eu trouxe uma coisa para você hoje. Tirei da sacola que tinha trazido comigo um caderno bonito com capa dura florida e uma caneta. Isabela olhou aquilo sem entender. O que é isso? É um caderno para você escrever. Você adora histórias, passa o dia inteiro lendo livros de aventura e romance. Já pensou em escrever suas próprias histórias? Os olhos dela se arregalaram. Escrever? Eu nunca pensei nisso. Nunca achei que fosse boa o suficiente. Como você vai saber se não tentar? Eu insisti, colocando o caderno no colo dela. Não precisa mostrar para ninguém se não quiser. É só para você colocar para fora tudo que está aqui dentro. Ela pegou o caderno devagar, passando os dedos pela capa florida, e pela primeira vez vi um brilho diferente no olhar dela. Um brilho de curiosidade, de possibilidade. Naquela semana, Isabela começou a escrever. Ela não me mostrava o que escrevia, mas eu via a diferença nela. Estava mais animada, menos fechada, e até começou a arrumar o cabelo e trocar de roupa todo dia, em vez de ficar de pijama o tempo todo como fazia antes. Dr. Henrique percebeu a mudança também. Ele me chamou na cozinha uma noite antes de ir embora e ficou me encarando por um tempo, como se estivesse tentando descobrir um segredo. Joana, eu não sei o que você está fazendo com a Isabela, mas continue fazendo. Ela está diferente. Melhor. Eu só estou sendo amiga dela, doutor.
Ele balançou a cabeça. Não, é mais que isso. Eu contratei psicólogos caros, levei ela nos melhores médicos, dei tudo o que ela pediu, mas nada funcionou. E você chega aqui com sua simplicidade e consegue alcançar ela de um jeito que eu não consegui. Vi a dor no rosto dele. Um pai que se sentia impotente para ajudar a própria filha. Com licença, doutor, mas talvez seja justamente por isso. Às vezes a pessoa não precisa de coisas caras ou profissionais com diploma. Às vezes, ela só precisa de alguém que sente do lado dela e escute de verdade, sem julgamento, sem pressa. Ele ficou quieto, processando minhas palavras, e então assentiu devagar. Você está certa. Eu tenho sido um pai ausente, mesmo morando na mesma casa. Tenho medo de falar algo errado, de machucá-la mais ainda, então acabo não falando nada. Nunca é tarde para mudar, doutor. Ela precisa de você também. Nos dias seguintes, comecei a notar Dr. Henrique passando mais tempo com Isabela. Ele chegava do trabalho mais cedo, jantava com ela, perguntava sobre o dia dela. Era um começo tímido, meio desajeitado, mas era um começo. E Isabela respondia, também de forma hesitante no início, mas cada vez mais aberta. Uma tarde, enquanto eu limpava a estante da sala, Isabela me chamou. Joana, você pode vir aqui um momento? Deixei o pano de lado e me aproximei. Ela estava segurando o caderno que eu tinha dado, com uma expressão nervosa no rosto. Eu escrevi alguma coisa e queria saber o que você acha. Pode ler? Meu coração se encheu de alegria. Claro que posso, minha linda. Peguei o caderno e comecei a ler. Era uma história sobre uma menina que tinha perdido a capacidade de voar em um mundo onde todo mundo voava, e como ela aprendeu a encontrar beleza nas coisas do chão que ninguém mais prestava atenção. Quando terminei de ler, eu estava com lágrimas nos olhos. Isabela, isso está lindo. Sério mesmo. Você tem um talento incrível. Ela corou, mas estava sorrindo. Você acha mesmo? Não está dizendo isso só para me animar? Eu juro que não. Isso está maravilhoso e você precisa continuar escrevendo. Foi nesse momento que percebi o quanto Isabela tinha mudado em tão pouco tempo. Ela tinha encontrado uma forma de se expressar, de colocar para fora toda aquela dor e transformar em algo bonito. E eu tinha ajudado nisso, mesmo sendo apenas uma empregada simples que mal tinha terminado o ensino fundamental. Mas o melhor ainda estava por vir. E eu não fazia ideia de que aquela história que Isabela estava escrevendo seria o começo de algo muito maior. Algo que ia mudar não só a vida dela, mas a de muitas outras pessoas também. Às vezes, os milagres acontecem nos lugares mais improváveis, pelas mãos mais humildes, e essa verdade estava prestes a se revelar de forma surpreendente. Passou um mês desde que comecei a trabalhar com Isabela naquele novo ritmo. A casa estava mais leve, mais cheia de vida. Eu via a menina sorrindo mais, escrevendo suas histórias, até conversando com o pai dela durante o jantar. Era como se a mansão gigante tivesse acordado de um sono triste e pesado. Mas eu sabia que ainda tinha algo faltando. Isabela ainda passava o dia inteiro dentro de casa, na mesma sala, olhando pela janela para o jardim lá fora, como se fosse outro planeta impossível de alcançar. Ela nunca saía, nunca tomava sol, nunca sentia o vento no rosto. E isso me incomodava profundamente. Um dia, resolvi tomar coragem e falar com o Dr. Henrique sobre isso. Ele estava no escritório dele, cercado de papéis e com aquela cara cansada de sempre. Doutor, posso falar com o senhor um momento? Ele levantou o olhar do computador e acenou para eu entrar. O que foi, Joana? Eu respirei fundo. É sobre a Isabela, doutor. Eu acho que faria muito bem para ela sair de casa um pouco, tomar sol, ver outras coisas além dessas 4 paredes. Ele franziu a testa preocupado. Sair? Mas como? Ela não quer ir a lugar nenhum. Toda vez que sugiro, ela recusa. E se eu levasse ela para dar uma volta no jardim primeiro? Só para começar algo pequeno. Dr. Henrique ficou pensativo. Você acha que ela aceitaria? Eu posso tentar. Às vezes é mais fácil aceitar uma sugestão de um amigo do que dos pais, principalmente nessa idade. Ele concordou, ainda meio incerto, e eu desci para conversar com Isabela. Ela estava na sala como sempre, escrevendo no caderno. Quando me viu chegar com 2 xícaras de chá, ela sorriu. Mais uma das suas conversas terapêuticas, Joana? Eu ri. Pode ser. Mas hoje eu tenho uma proposta diferente. Que proposta? Vamos tomar esse chá lá fora, no jardim. Faz um dia lindo, o sol está suave.
e eu vi que as roseiras estão floridas. Seria uma pena não aproveitar. O sorriso dela desapareceu na hora, substituído por aquela expressão fechada que eu conhecia bem. Eu não quero ir lá fora, Joana. Por que não? É longe demais da minha zona de conforto. Mas às vezes a gente precisa sair da zona de conforto para crescer, minha linda. Eu vou estar com você o tempo todo. Se você se sentir desconfortável, a gente volta para dentro na hora. Promessa. Isabela ficou olhando para mim por um longo tempo, mordendo o lábio inferior. Eu podia ver o conflito interno dela, o medo brigando com a vontade de experimentar algo diferente. Finalmente, ela suspirou. Está bem, mas só por alguns minutos. Meu coração quase pulou de alegria. Empurrei a cadeira dela até a porta que dava para o jardim. Era uma área enorme, bem cuidada, com gramado verde, árvores altas e canteiros de flores coloridas. O sol da tarde batia suave, criando sombras bonitas no chão. Isabela piscou várias vezes quando saímos, como se a luz do dia fosse forte demais, depois de tanto tempo dentro de casa. Levei ela até um banco de pedra debaixo de uma jabuticabeira frondosa e sentei ao lado dela. Ficamos em silêncio por alguns minutos, só curtindo o ar fresco e o canto dos pássaros. Então Isabela falou, com a voz baixinha. Eu tinha esquecido como é bom estar aqui fora. Por que você parou de vir? Ela deu de ombros. Depois do acidente, tudo mudou. Eu costumava correr por esse jardim, subir nas árvores, brincar com o cachorro que a gente tinha antes dele falecer. Voltar aqui na cadeira de rodas parecia errado, como se eu não pertencesse mais a esse lugar. Mas você pertence sim, só de uma forma diferente agora. Você não pode correr, mas pode sentir o sol na pele, ouvir os pássaros, cheirar as flores. Isso também é viver, Isabela. Ela olhou para mim com os olhos brilhando. Como você consegue sempre dizer as coisas certas, Joana? Eu não digo as coisas certas. Eu só digo o que o coração manda. E meu coração está dizendo que você merece aproveitar todas as coisas boas da vida, não importa como. Ela pegou minha mão e apertou. Obrigada por não desistir de mim. Eu não vou desistir nunca, pode confiar. A partir daquele dia, o jardim virou parte da nossa rotina. Todo final de tarde, depois que eu terminava a limpeza, a gente ia lá fora passar um tempo. Isabela começou a levar o caderno dela e escrever ao ar livre, dizendo que as ideias fluíam melhor com a natureza em volta. Dr. Henrique também começou a se juntar a nós algumas vezes. Ele chegava do trabalho e vinha direto para o jardim, se sentava na grama perto da cadeira da filha e conversava sobre o dia dele, sobre projetos novos na empresa, sobre memórias antigas de quando Isabela era pequena. Eram momentos simples, mas preciosos. Uma tarde, enquanto eu regava as flores, escutei Isabela dando risada. Uma risada de verdade, alta e gostosa, por causa de uma piada boba que o pai dela tinha contado. Parei o que estava fazendo e fiquei só olhando aquela cena. Pai e filha juntos, felizes, conectados de novo. Meus olhos encheram de lágrimas de gratidão. Naquela noite, depois que Isabela tinha ido dormir, Dr. Henrique me chamou na cozinha de novo. Joana, eu preciso te agradecer. Você trouxe minha filha de volta para mim. Eu tinha perdido ela, mesmo ela estando aqui dentro de casa. E você mostrou para nós dois que ainda é possível ser feliz, ser família, apesar de tudo. Eu não fiz nada de especial, doutor. Só ofereci um pouco de atenção e carinho. Ele balançou a cabeça emocionado. Isso é tudo. É exatamente o que a gente precisava, e eu não estava conseguindo dar. Você é muito mais que uma empregada para nós, Joana. Você é parte da família agora. Aquelas palavras me tocaram fundo. Eu, uma mulher simples que morava na periferia, que mal tinha estudado, que pegava 2 ônibus todo dia para limpar a casa dos outros, estava sendo chamada de família por um homem rico e importante. Era algo que eu nunca tinha imaginado possível, mas era real e era lindo. Porém, eu ainda não sabia que em poucas semanas algo ia acontecer que testaria tudo que tínhamos construído juntos. Um acontecimento que revelaria forças dentro de Isabela que nem ela mesma sabia que existiam, e que mostraria para Dr. Henrique do que sua filha era realmente capaz quando tinha o apoio certo. As coisas estavam indo tão bem que eu quase tinha medo de acreditar. Isabela estava escrevendo todos os dias, tinha enchido 3 cadernos com histórias, e até começou a pesquisar na internet sobre como publicar um livro. O sorriso dela estava mais frequente, e a relação com o pai tinha melhorado muito.
Foi quando aconteceu algo que mudou tudo de novo. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava limpando o corredor do segundo andar, quando ouvi Dr. Henrique atender o telefone no escritório. Não era minha intenção escutar, mas a porta estava entreaberta e a voz dele soou tão alterada que me preocupei. Como assim cancelaram o projeto? Mas a gente já investiu milhões nisso, ele gritava ao telefone andando de um lado para o outro. Isso vai quebrar a empresa, a gente vai ter que demitir metade dos funcionários. Meu estômago se apertou. Problemas na empresa significavam problemas na casa também. Nos dias seguintes, Dr. Henrique ficou diferente. Ele chegava tarde da noite com a cara cinzenta de cansaço e preocupação, mal comia, vivia grudado no celular, resolvendo crise atrás de crise. E o pior, voltou a se afastar de Isabela, trancado no escritório o tempo todo. Isabela percebeu a mudança e ficou preocupada. Joana, meu pai está estranho. Ele mal fala comigo agora, sempre ocupado, sempre tenso. Será que fiz alguma coisa errada? Claro que não, minha linda. Ele está passando por uns problemas no trabalho, só isso. Mas vai passar. Mas e se não passar? E se ele ficar sempre assim, distante de novo? Eu estava começando a ter esperança de ter meu pai de volta. Ela falou com a voz trêmula, e meu coração doeu por ela. Eu prometo que não vai ficar assim. Às vezes, as pessoas se fecham quando estão preocupadas, mas isso não significa que elas pararam de se importar. Tentei manter Isabela animada, distraída com as histórias dela e os passeios no jardim, mas a atmosfera da casa tinha mudado, ficado pesada de novo. Era como se estivéssemos voltando para aqueles primeiros dias tristes, e eu não podia deixar isso acontecer. Uma noite, depois que Isabela tinha ido dormir, resolvi confrontar Dr. Henrique. Bati na porta do escritório e entrei sem esperar resposta. Ele levantou o olhar cansado do computador, com olheiras profundas. Joana, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, doutor. O senhor está se afastando da sua filha de novo. Ele suspirou pesadamente. Eu sei, Joana, mas é que está tudo desmoronando. A empresa está à beira da falência. Vou ter que demitir centenas de pessoas, gente que trabalha comigo há anos, que confia em mim. Como eu vou olhar para a Isabela e fingir que está tudo bem quando está tudo desmoronando? Mas é justamente agora que ela precisa do Senhor, doutor. Quando as coisas estão difíceis, é que a família tem que ficar mais unida, não mais distante. E talvez ela pudesse até ajudar o Senhor de alguma forma. Ele deu um riso amargo. Ajudar? Como? Ela é uma menina de 18 anos em uma cadeira de rodas, Joana. Não tem nada que ela possa fazer. Com todo respeito, doutor, mas o senhor está subestimando sua filha. Ela é muito mais forte e capaz do que o senhor imagina. Dá uma chance para ela. Conta o que está acontecendo. Deixa ela fazer parte disso. Vai ver que ela te surpreende. Ele ficou me encarando por um longo tempo, processando minhas palavras. No dia seguinte, Dr. Henrique fez o que eu tinha sugerido. Ele chamou Isabela no escritório e contou tudo sobre a crise na empresa. Eu não estava presente, mas depois Isabela me contou cada detalhe com os olhos brilhando de emoção. Meu pai me contou sobre os problemas, Joana. E sabe o que eu fiz? Tive uma ideia. A empresa dele é de tecnologia, certo? E eu tenho passado tanto tempo na internet, pesquisando sobre publicação de livros, que comecei a entender de plataformas digitais, redes sociais, marketing online. Talvez eu possa ajudar. Como, minha linda? Ela estava animada de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu sugeri que a empresa dele criasse uma plataforma digital para conectar escritores independentes com leitores. Uma espécie de rede social voltada para a literatura, onde as pessoas possam publicar, compartilhar e até vender suas histórias. É algo que eu gostaria que existisse. E o que seu pai achou da ideia? Ele ficou surpreso no começo, acho que não esperava que eu tivesse uma sugestão concreta. Mas depois começou a perguntar mais detalhes, a anotar as minhas ideias, e até chamou a equipe dele para uma reunião amanhã para discutir o projeto. Ele levou minha ideia a sério, Joana. Eu abracei ela com força, orgulhosa demais para colocar em palavras. Eu sabia que você era especial, minha linda, e agora seu pai vai saber também. Nos dias seguintes, vi Isabela trabalhando junto com o pai dela no projeto. Ela pesquisava, dava sugestões, até participava das reuniões online com a equipe de tecnologia da empresa. A mudança nela foi incrível. De uma menina que se achava inútil e sem propósito, ela virou uma parte essencial de um projeto
que podia salvar a empresa da família. E Dr. Henrique olhava para a filha com uma mistura de admiração e surpresa, como se estivesse descobrindo quem ela realmente era pela primeira vez. Uma tarde, enquanto eu servia café para os dois no escritório, ouvi Dr. Henrique dizer: "Isabela, você é brilhante. Como eu não vi isso antes?" Ela sorriu, meio tímida ainda. "Acho que você não estava olhando direito, pai. Ou talvez eu não estivesse deixando você ver. Mas a Joana me ensinou que eu ainda tenho muito a oferecer mesmo assim." Ele olhou para mim com gratidão genuína, e eu apenas sorri de volta. Estava vendo aquela família se reconectar, se fortalecer e descobrir que juntos eram mais fortes do que qualquer obstáculo. Era exatamente isso que eu tinha desejado desde o primeiro dia. O projeto foi aprovado e a plataforma começou a ser desenvolvida. Isabela estava envolvida em cada etapa e pela primeira vez desde o acidente, ela tinha um propósito real, algo que fazia ela acordar animada toda manhã. E eu tinha a certeza de que o melhor ainda estava por vir. 3 meses se passaram desde que Isabela começou a trabalhar com o pai no projeto da plataforma digital. A casa estava completamente transformada. Tinha gente da equipe de tecnologia vindo e voltando para reuniões. Isabela vivia grudada no computador desenvolvendo ideias. E Dr. Henrique estava mais presente e feliz do que eu tinha visto desde que comecei a trabalhar ali. A plataforma foi lançada com o nome Litera Conecta, uma ideia da própria Isabela. Era um espaço onde escritores podiam publicar suas histórias gratuitamente, leitores podiam comentar e avaliar, e havia até um sistema de apoio financeiro onde os fãs podiam contribuir com os autores que eles mais gostavam. A resposta foi imediata e impressionante. Em menos de um mês, a plataforma tinha mais de 50.000 usuários cadastrados. Histórias de todos os tipos estavam sendo publicadas: romances, aventuras, ficção científica, relatos pessoais. E Isabela era a curadora-chefe, responsável por destacar as melhores histórias e criar campanhas de divulgação nas redes sociais. "Joana, olha isso." Ela me chamou um dia apontando para a tela do computador. "Essa história aqui foi escrita por uma menina de 16 anos que também é cadeirante. Ela conta como está aprendendo a se aceitar e a viver plenamente, apesar das limitações físicas. É lindo demais, vou destacar na página principal hoje." Eu me aproximei e li por cima do ombro dela. Realmente era uma história tocante, cheia de esperança e superação. "Isso vai ajudar muita gente, minha linda, e você está fazendo parte disso." Ela virou para mim com os olhos brilhando. "Sabe o que é melhor? Eu estou recebendo mensagens de pessoas dizendo que minhas recomendações mudaram a vida delas, que encontraram histórias que as fizeram se sentir menos sozinhas. Eu estou fazendo diferença, Joana." "Sempre soube que você faria." Eu falei, apertando o ombro dela com carinho. "Você só precisava de uma chance para mostrar do que era capaz. E olha só onde você chegou." Não tinha palavras para descrever o orgulho que eu sentia naquele momento. Era como ver uma flor que estava murcha voltar a florescer com toda a força. A empresa de Dr. Henrique estava prosperando de novo. A plataforma não só salvou as finanças, como abriu um novo nicho de mercado que estava dando muito certo. Ele não precisou demitir ninguém. Pelo contrário, estava contratando mais gente para dar conta da demanda crescente. Mas o mais importante era a mudança no relacionamento entre pai e filha. Eles tinham virado uma dupla de verdade, trabalhando juntos, confiando um no outro, dividindo sucessos e desafios. Dr. Henrique tinha aprendido a ver Isabela não como uma filha limitada pela cadeira de rodas, mas como uma jovem talentosa cheia de potencial. Uma noite, Dr. Henrique me chamou para conversar depois do jantar. "Joana, eu preciso te dizer uma coisa." "Pode falar, doutor." Ele respirou fundo. "Eu estive pensando muito e cheguei à conclusão de que você é a pessoa mais importante que passou pela nossa vida nos últimos anos. Você salvou minha filha, salvou minha família e, de certa forma, salvou a minha empresa também." "Eu não fiz nada demais, doutor, só..." Ele levantou a mão, me interrompendo. "Você fez tudo, Joana, e por isso eu quero fazer uma proposta. Eu quero que você deixe de ser empregada doméstica e passe a trabalhar como assistente pessoal da Isabela no projeto da plataforma. Com salário bem melhor, benefícios, tudo registrado e oficial." Fiquei sem palavras, olhando para ele sem acreditar no que estava ouvindo. "Doutor,
Eu nem tenho estudo para isso. Você tem algo muito mais valioso que estudo formal, Joana. Você tem sabedoria, empatia e uma capacidade incrível de entender as pessoas e trazer o melhor delas. É exatamente isso que a gente precisa. Isabela apareceu na porta nesse momento, com um sorriso enorme no rosto. Ela já sabia da proposta, tinha sido ideia dela junto com o pai. Por favor, diz que sim, Joana. Eu não quero você só limpando a casa. Eu quero você trabalhando comigo, me ajudando a fazer esse projeto crescer. Você é minha inspiração, minha melhor amiga. Eu preciso de você. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Toda a minha vida eu tinha sido apenas uma faxineira, alguém invisível que as pessoas mal notavam. E agora estava sendo convidada para fazer parte de algo maior, para usar minhas habilidades de uma forma que eu nunca tinha imaginado possível. Eu aceito, falei com a voz embargada de emoção. Seria uma honra trabalhar com vocês nesse projeto lindo. Isabela saiu da cadeira com esforço e me abraçou forte, quase me derrubando. Dr. Henrique se juntou ao abraço e ficamos os três ali, chorando de alegria, unidos por uma jornada que tinha começado com tanta dor, mas estava se transformando em algo maravilhoso. Minha nova função começou na semana seguinte. Eu ajudava Isabela com a curadoria de histórias, respondia mensagens de usuários, organizava eventos online e até dava ideias de marketing baseadas no que eu achava que pessoas simples como eu gostariam de ver na plataforma. E funcionava. As pessoas adoravam a abordagem mais humana e acessível. Contrataram uma nova pessoa para fazer a limpeza da casa, uma moça jovem que eu mesma ajudei a treinar. Era estranho e libertador ao mesmo tempo estar do outro lado, não sendo mais a empregada, mas sim uma profissional respeitada, fazendo um trabalho que amava. Isabela estava radiante. Além de trabalhar na plataforma, ela também tinha começado a publicar suas próprias histórias por lá, usando um pseudônimo. Os leitores amavam seu estilo sensível e profundo, e ela estava ganhando cada vez mais seguidores. Era gratificante ver como ela tinha encontrado sua voz e seu lugar no mundo. Uma tarde, enquanto revisávamos as estatísticas da plataforma, Isabela segurou minha mão e disse: Joana, você lembra do dia que me encontrou chorando no chão, dizendo que queria desaparecer? Eu lembro, minha linda, todos os dias. Ela sorriu com os olhos marejados. Eu não reconheço mais aquela pessoa. Você me ensinou que minha vida tinha valor, que eu podia fazer diferença. E agora olha onde a gente está. E é só o começo, Isabela. Você ainda vai fazer muitas coisas incríveis. Ela assentiu, determinada. Vamos fazer juntas. Eu, você e meu pai. Nossa família estranha e perfeita. Ri através das lágrimas. Nossa família estranha e perfeita. Gostei disso. 6 meses depois do lançamento da Litera Conecta, a plataforma tinha ultrapassado 200 mil usuários e estava sendo mencionada em sites de tecnologia e literatura como uma das iniciativas mais inovadoras do ano. Isabela tinha se tornado uma figura conhecida no meio digital, dando entrevistas para podcasts e programas online sobre inclusão e tecnologia. O mais bonito era ver como ela tinha abraçado completamente sua condição de cadeirante, sem deixar que isso a definisse. Ela falava abertamente sobre os desafios, mas sempre focando nas possibilidades, em tudo o que ainda podia fazer e conquistar. Virou uma inspiração para muita gente, especialmente jovens com deficiência que se viam representados nela. Um dia, Isabela chegou para mim com uma proposta ousada. Joana, eu tive uma ideia maluca e quero saber o que você acha. Pode falar, minha linda. Estou pensando em organizar um evento presencial, um encontro de escritores e leitores da plataforma. Seria aqui na cidade, em um espaço acessível, e a gente convidaria alguns dos autores mais populares para palestras e sessões de autógrafos. Meus olhos se arregalaram. Que ideia incrível! Mas você está pronta para isso? Para aparecer em público, conhecer tanta gente nova? Ela hesitou por um segundo, mas então assentiu com determinação. Estou pronta. Tenho medo? Claro que tenho. Mas não vou deixar o medo me impedir de fazer as coisas. Você mesma me ensinou isso. O orgulho que senti naquele momento foi indescritível. Aquela era a mesma menina que meses atrás não queria nem sair para o jardim da própria casa e agora estava planejando um evento com centenas de pessoas. A transformação tinha sido completa e linda de ver. Começamos a organizar o evento juntas.
Isabela cuidava da parte de divulgação e contato com os autores. Eu ajudava com a logística e os detalhes práticos. E Dr. Henrique providenciou o espaço e o financiamento. Foi um trabalho intenso de 2 meses, mas a empolgação de Isabela contagiava todo mundo. No dia do evento, acordei com o coração disparado de nervosismo. E se não aparecesse ninguém? E se algo desse errado? E se Isabela ficasse sobrecarregada e tivesse uma crise? Mas quando chegamos no centro de convenções alugado para a ocasião, todas as minhas preocupações desapareceram. Tinha uma fila enorme de pessoas esperando para entrar. Jovens, adultos, idosos, gente de todos os tipos, muitos deles segurando livros e cadernos, outros em cadeiras de rodas ou com outras deficiências. Era uma multidão diversa e animada, toda ali por causa de algo que Isabela tinha ajudado a criar. Isabela ficou boquiaberta quando viu. Joana, tem tanta gente. Não acredito que vieram todas essas pessoas. Eu sei, minha linda, e estão aqui por sua causa. Você criou uma comunidade, um lugar onde as pessoas se sentem acolhidas e valorizadas. É lindo demais. Ela limpou as lágrimas que começavam a cair e endireitou os ombros. Então vamos lá. Temos um evento para conduzir. O evento foi um sucesso absoluto. Isabela conduziu as palestras com uma naturalidade impressionante, entrevistou autores no palco, respondeu perguntas da plateia e ainda encontrou tempo para conversar pessoalmente com dezenas de pessoas que queriam conhecê-la e agradecer pelo impacto que a plataforma tinha tido nas vidas delas. Vi uma adolescente em uma cadeira de rodas se aproximar timidamente de Isabela durante um intervalo. Ela estava nervosa, mexendo nas mãos, até que reuniu coragem para falar. Isabela, eu só queria te agradecer. Eu estava em um lugar muito escuro depois do meu acidente, achando que minha vida tinha acabado. Mas aí descobri a plataforma e li sua entrevista sobre superação. Você me fez perceber que eu ainda posso ter sonhos e realizá-los. Isabela segurou as mãos da menina emocionada. Obrigada por compartilhar isso comigo. E pode acreditar, você vai realizar todos os seus sonhos. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. E sempre que precisar de apoio, a gente está aqui na comunidade. As duas se abraçaram chorando, e eu tive que desviar o olhar para não desmoronar ali mesmo. Durante todo o evento, vi cenas parecidas se repetindo. Pessoas encontrando outras que entendiam suas histórias, autores sendo reconhecidos e valorizados pelo seu trabalho, leitores descobrindo novos mundos através das palavras. Era exatamente o que a plataforma se propunha a fazer, mas ver acontecendo ao vivo era ainda mais poderoso. Dr. Henrique também estava presente, observando tudo de longe com um sorriso orgulhoso no rosto. Em um momento ele veio até mim e disse baixinho: Joana, você vê o que a gente conseguiu? Você vê o que minha filha está fazendo? Eu balancei a cabeça sem conseguir falar de tanta emoção. Ela é incrível, doutor. E o senhor também é por ter acreditado nela. No final do dia, quando todo mundo já tinha ido embora e estávamos recolhendo os últimos detalhes, Isabela estava exausta, mas radiante. Foi perfeito, não foi? Melhor do que perfeito, minha linda. Foi transformador. Ela me abraçou forte. Nada disso teria acontecido sem você, Joana. Você é minha fada madrinha da vida real. Eu ri limpando as lágrimas. Não sou fada madrinha nenhuma. Só uma mulher teimosa que não desiste das pessoas que ama. E eu te amo muito, minha menina. Te amo também, Joana. Mais do que você imagina. Ficamos ali abraçadas, celebrando aquela vitória que era de todas nós. De Isabela por ter tido coragem de se abrir e crescer. De Dr. Henrique por ter aprendido a ver a filha de verdade. E minha por ter confiado que o amor e a dedicação podiam realmente fazer a diferença. Depois do sucesso do primeiro evento, outros convites começaram a aparecer. Universidades queriam Isabela para palestrar sobre inclusão digital. Empresas de tecnologia pediam consultoria dela para tornar seus produtos mais acessíveis. E até uma editora grande manifestou interesse em publicar um livro escrito por ela sobre sua jornada. Isabela estava nas nuvens com todas as oportunidades, mas também um pouco assustada. Uma tarde ela desabafou comigo. Joana, às vezes eu acordo e não acredito que isso tudo está acontecendo comigo. Tenho medo de não estar à altura, de decepcionar as pessoas que estão confiando em mim. Escuta aqui, minha linda. Eu segurei o rosto dela com as 2 mãos.
Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser você mesma, autêntica e verdadeira. É isso que as pessoas amam em você. Não a perfeição, mas a humanidade. As falhas fazem parte, e tudo bem. Ela respirou fundo e assentiu. Você sempre sabe o que dizer para me Joana, você sempre sabe o que dizer para me acalmar. Ela sorriu com uma ternura que fez todos os meus receios desaparecerem ali naquele instante. Nos dias seguintes, comecei a ajudá-la a se preparar para os novos compromissos. Compramos roupas mais coloridas, deixamos o cabelo dela com um corte novo, mais moderno e prático. Fui orientando nas pequenas coisas, como se portar ao falar em público, a olhar nos olhos das pessoas. Coisas simples para quem tem experiência, mas totalmente novas para ela. A primeira palestra foi em uma universidade grande. Isabela estava nervosa demais na noite anterior, não conseguia dormir, achando que ia esquecer tudo ou que ia travar na frente da plateia. Eu sentei do lado da cama dela e contei sobre o meu próprio medo quando cheguei na casa deles pela primeira vez, com receio de não dar conta do serviço. Ela riu, relaxou um pouco e prometeu que ia tentar seguir minhas dicas. O auditório estava lotado no dia da apresentação. Gente de todas as idades, professores, alunos, profissionais da área de tecnologia e muitos cadeirantes ocupando as primeiras fileiras. Na hora que o nome de Isabela foi chamado, ela puxou minha mão e fomos juntas até o palco. Eu fiquei nos bastidores com o coração apertado de orgulho e nervosismo. Quando ela começou a falar, a voz estava trêmula, mas aos poucos foi ganhando firmeza. Isabela contou sobre a história dela, da plataforma que criou com o pai, do apoio que recebeu de pessoas inesperadas, especialmente de mim, Joana, a empregada que virou assistente e amiga. Falou sobre os desafios enfrentados e sobre a importância da inclusão. No final, a plateia explodiu em aplausos. Muita gente veio conversar, tirar fotos, fazer perguntas. Isabela foi paciente e generosa com todos, respondendo com empatia e inspiração. Vi vários jovens cadeirantes sorrirem falando com ela sobre como a palestra lhes deu esperança. Era como se um novo ciclo tivesse começado. Um ciclo de acolhimento e possibilidades que ela abria para outras pessoas com sua coragem. Depois da palestra, voltamos para casa exaustas, mas radiantes. Dr. Henrique fez um jantar especial. Comprou flores amarelas e turquesa para comemorarmos, e todos sentaram à mesa, conversando alto e com felicidade. Senti que aquela família já não era mais quebrada, mas sim forte e inteira, unida pela superação e pelo carinho. Nos meses seguintes, Isabela escreveu o livro sobre sua trajetória, que virou best-seller na editora, com lançamento em noite vibrante, cheia de luzes e muita emoção. A livraria principal da cidade ficou lotada e, mais uma vez, a comunidade se reuniu, com cadeirantes, leitores e escritores, todos celebrando juntos a conquista de Isabela. Pessoas da plataforma começaram a organizar pequenos encontros em outras cidades, sempre inspirados pelo exemplo de Isabela e sua família. E cada vez que ela era chamada para uma nova palestra, eu estava junto, como assistente e amiga, nunca deixando faltar coragem nem sorriso nos dias difíceis. Vi Dr. Henrique mais tranquilo, menos ansioso pelo futuro, aprendendo finalmente que o verdadeiro valor de sua riqueza estava não na conta bancária, mas na capacidade de apoiar, transformar e compartilhar o melhor de si com quem estava ao seu redor. YouTube Plus 1. Até hoje, quando chega alguém novo na plataforma da Isabela, a primeira coisa que leio é a mensagem de boas-vindas dela. Aqui você não está sozinho. Todas as histórias têm valor e merecem ser contadas. Obrigada por fazer parte da nossa família Litera Conecta. O sucesso da plataforma trouxe mudanças para todos nós. Isabela expandiu sua atuação, criando espaços digitais para debates sobre acessibilidade, literatura e direitos das pessoas com deficiência. Foi convidada para integrar os principais fóruns internacionais sobre inclusão digital, tornando-se referência e voz potente em defesa dos direitos dos cadeirantes. Nossos dias eram intensos e surpreendentes. De manhã, reuniões virtuais com equipes internacionais. À tarde, atendíamos autores iniciantes pedindo dicas e orientações. À noite, as conversas na varanda sobre sonhos, desafios e planos para o futuro. Eu, Joana,
Me via cada vez mais envolvida nesse universo novo, usando minha experiência de vida para acolher e orientar quem mais precisava. Com o tempo, passamos a prestar atenção em pequenas inovações, como adaptar ferramentas do site para deficientes visuais, criar traduções automáticas de histórias e até implementar vídeos em Libras. Era bonito participar desses avanços, ver que nossa preocupação não era só com números e crescimento, mas sim com pessoas reais e seus obstáculos diários. Dr. Henrique, antes tão focado na rotina da empresa, começou a dedicar tempo para projetos sociais na área de tecnologia acessível, ajudando outros jovens com deficiência a desenvolver habilidades digitais. Sempre na companhia de Isabela, que fazia questão de mostrar que inclusão não era uma palavra bonita, mas sim algo concreto que mudava vidas. Muitas vezes sentava no jardim à noite, com Isabela e seu pai, admirando a mansão iluminada e lembrando dos dias sombrios em que a tristeza reinava. Nossa vida era mais cheia de luz e cor do que nunca. Trocávamos presentes, cartas e mimos vindos de pessoas de todas as partes do Brasil. Gente que se identificava com a história e queria agradecer pelo impacto positivo. Isabela sempre respondia a todos, marcando encontros virtuais e criando espaços seguros para quem precisava ser ouvido. Era incansável, mas eu cuidava para não deixar ela ultrapassar seus limites, ensinando que descansar também faz parte do processo. Uma noite, recebemos um convite para participar de um grande evento internacional sobre tecnologia inclusiva em Lisboa. Todos se animaram, mas Isabela ficou apreensiva. Viajar para outro país, enfrentar aeroportos, multidões desconhecidas. Sentamos juntas na sala, conversando sobre cada detalhe, e aos poucos fui mostrando que ela era capaz, que podia fazer aquilo sem perder sua essência. A viagem foi um marco. Isabela fez a palestra principal, foi ovacionada, conheceu escritores de vários continentes e levou muita esperança a famílias do mundo inteiro. Dr. Henrique acompanhou de perto, sempre incentivando, enquanto eu cuidava dos bastidores, garantindo que tudo corresse bem. No retorno ao Brasil, a repercussão foi enorme, elevando ainda mais o nome da plataforma e da família Castanheira. Isabela foi recebida como verdadeira inspiração nos jornais e na TV, mas nunca perdeu a humildade. Continuava acolhendo, ouvindo e tratando cada história com carinho de amiga. Nosso cotidiano era feito de pequenos milagres. Cada conquista de um usuário novo, cada mensagem de agradecimento de alguém que se sentia menos sozinho, cada passo dado rumo à inclusão verdadeira. E tudo começou naquele dia, quando uma jovem cadeirante foi ouvida de perto por uma empregada que acreditava no impossível. Hoje, quando vejo Isabela sorrindo nas reuniões, vejo não só uma profissional admirada, mas uma menina que aprendeu a ser feliz do seu jeito. E sei que nosso papel nunca mais vai ser o de simples figurantes na história de alguém. Somos protagonistas, juntos. Passaram-se 2 anos desde o triste dia em que encontrei Isabela caindo no chão da sala. A plataforma havia se consolidado no mercado, impactando centenas de milhares de pessoas. Minha vida também mudara, não só pelo trabalho novo, mas pelo sentido que encontrou quando ajudei aquela menina a florescer. Recebia muitas perguntas de repórteres e participantes sobre minha relação com Isabela. Eu sempre dizia, não sou heroína, sou só uma mulher que decidiu não desistir de alguém que chorava do meu lado. A humildade era minha marca registrada e nunca abri mão de ajudar como amiga, mesmo com título novo na empresa. Isabela e eu viramos exemplos para outras duplas de jovens com deficiência e cuidadoras. Recebíamos vídeos, cartas e depoimentos de pessoas inspiradas pela nossa história, gente aprendendo a conviver melhor, pais se aproximando dos filhos, adolescentes criativos mostrando sua voz pela primeira vez nas redes digitais. Nosso cotidiano era cheio de desafios e superações. Teve dia em que Isabela desabou de novo, teve crise, pensou em desistir. Mas dessa vez ela sabia que não estava mais sozinha. Eu estava lá, em cada tropeço, em cada vitória, mostrando que, não importa o que aconteça, sempre existe espaço para recomeçar. Dr. Henrique também mudou profundamente. Perdeu muitos medos, aprendeu a pedir ajuda, passou a valorizar os pequenos momentos com a filha. Terapia se tornou rotina, e o convívio familiar era mais harmonioso.
Vi aquele homem severo se transformar em alguém mais sensível, que agora entendia a importância da presença no cotidiano. Muitas famílias que conheciam nossa história começaram a pedir conselhos, ideias, apoio. Passamos a organizar grupos de suporte online, dar suporte a quem precisava, e nunca deixamos de dar respostas acolhedoras e acessíveis. Era gratificante ver que o que fazíamos tocava pessoas de verdade, trazendo luz em dias nublados. De vez em quando, Isabela me surpreendia com presentes singelos, um livro, uma blusa colorida, até mesmo flores do jardim que ela mesma comprava pela internet. Pequenos gestos que me lembravam do quanto ela tinha crescido, evoluído e aprendido a mostrar afeto. Os dias difíceis continuavam existindo. Havia preconceito, obstáculos e limitações, mas nunca mais deixamos o medo dominar. Com cada superação, aprendíamos a sorrir, a festejar os avanços e a proteger nossa essência. Eu me orgulhava de ser aquela que nunca desistiu. Meu papel ia além da profissão. Era parte da missão de fazer daquela família uma família feliz de verdade. Foi assim que, de simples empregada, passei a ser reconhecida pelo que realmente sou. Uma mulher cheia de força, capaz de fazer o impossível acontecer na vida de quem mais precisava. E aquela menina, que um dia gritava de dor, hoje inspirava milhares com sua coragem e inteligência. Nada disso teria sentido se não tivéssemos acreditado na possibilidade, na mudança, no amor transformador e no poder dos laços sinceros. Nossa história se mantém viva porque sempre existe espaço para mais um capítulo, e cada pessoa que chega carrega a semente de transformação. Hoje, ao olhar pela janela do escritório da Litera Conecta, vejo um mundo muito diferente do que encontrei ao entrar naquela casa há 2 anos. A mansão já não é silenciosa. Tem risos, músicas, pessoas entrando e saindo, conversas animadas nas varandas e no jardim florido. Isabela continua crescendo, liderando projetos incríveis, participando das principais iniciativas de inclusão digital do país. Eu sigo como assistente pessoal, mas nossa relação é de irmandade, parceria e confiança profunda. Celebramos as vitórias, aprendemos juntas nos tropeços e nunca deixamos faltar afeto. Toda sexta-feira, nos reunimos com outros jovens e famílias para debater temas importantes, sempre buscando soluções reais e humanas para os problemas do dia a dia. São encontros vibrantes, com muita luz, cor e alegria, marcas de quem aprendeu a não se render ao que é difícil, mas lutar com esperança. O jardim onde tudo começou agora é local de encontros festivos, leituras ao ar livre e sessões especiais de criatividade aberta. As flores que Isabela tanto amava cresceram fortes, contagiando quem visita o espaço com beleza e inspiração. As portas da casa estão sempre abertas para quem precisa de acolhimento. Doutor Henrique, agora mais velho, segue como mentor voluntário na plataforma, ensinando jovens sobre empreendedorismo responsável. Trata cada pessoa com respeito e cuidado, entende que trabalho é importante, mas que família e presença são essenciais para a felicidade. Muitas das histórias que começaram como pequenos relatos viraram livros, peças de teatro e até filmes. Isabela é convidada para participar dos roteiros e sempre faz questão de incluir vozes diversas, garantindo que ninguém fique de fora do sonho coletivo que construiu. Eu, Joana, nunca deixei de ser simples. Continuo pegando ônibus, visitando minha família na periferia, ajudando pessoas a acreditar no impossível. Aprendi que ninguém é pequeno demais para transformar o destino de alguém. E toda vez que vejo Isabela brilhando, lembro do dia que ela me pediu ajuda, ali caída no chão, e agradeço por nunca ter desistido. O impossível realmente aconteceu, não só no trabalho, mas no coração de todos nós. O que começou como dor virou esperança. O que parecia fracasso virou realização. E a mensagem que deixamos é simples: nunca subestime o poder do cuidado humano, porque às vezes o milagre está nas mãos de quem você menos espera. A nossa história não terminou. Cada novo usuário, cada família, cada leitor que encontra acolhimento é prova de que sempre dá para recomeçar e que todos somos capazes de fazer o impossível acontecer. Basta acreditar, lutar e jamais desistir de quem amamos.